Graça e paz, povo de Deus. Daqui é o apóstolo Antônio Casamaior. Você que está conectado a esta hora por via de Facebook, desejo partilhar convosco uma palavra que, na verdade, comecei por estudar há pouco tempo e entendo que seria prudente também partilhar com outros irmãos que estão conectados na internet a esta hora. Vamos usar a Bíblia Sagrada, que é essa que está aqui. Vamos usar a Bíblia Sagrada. Tudo o que vamos falar sairá da Bíblia Sagrada. Mas o tema que tenho para você, irmão, que está conectado, minha irmã, antes de começarmos com a palavra de Deus, onde você estiver, está no teu escritório, no teu local de trabalho, em sua casa, em algum lugar, se puderes te prostrar, te prostra. Se não der, pode tomar um assento e vamos orar para que o Senhor possa nos inspirar na palavra que vamos partilhar neste momento. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de bendita graça, Deus de Abraão, Deus de Isaac e também Deus de Jacó. Graças, Deus, te rendo pela minha vida, pela vida do nosso irmão Yuri, que está conectado nessa live, e aqueles também estarão conectados dentro de alguns minutos, para compreendermos e partilharmos a palavra de Deus, Jesus de Nazareno, que por meio do Espírito Santo, ó Deus, que nos possa revelar os mistérios que estão ocultos na Tua palavra, para que possamos ser alimentados e edificados pela Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, ali onde está conectado. A palavra que tenho para partilhar convosco é a seguinte: se você não fazer o trabalho que Deus mandou você fazer, certamente Ele mandará outra pessoa para fazer em seu lugar. Você será substituído por Deus. Quando Deus levanta um homem, levanta para um fim próprio, levanta para uma necessidade em concreta. Vamos só começar do princípio. Deus, quando apareceu na vida do servo de Deus, o servo Zacarias, pai de João Batista, Deus falou a Zacarias que Isabel, sua mulher, conceberia e teria um filho, poria o nome a ele de João Batista. E a missão deste homem é que ele endireitaria as veredas, ou melhor, prepararia ovelhas para a vinda de Cristo Jesus. Pregaria uma palavra para que quando Jesus chegasse, encontrasse as ovelhas do pasto preparados para serem alimentados pelo verdadeiro e maior de todos os pastores, Jesus de Nazareno. E certamente, para este propósito, Deus o levantou, o designou, o enviou, e o profeta João Batista cumpriu esta missão na íntegra. Também podemos ver a missão do profeta Jeremias, que Deus o comensurou, o designou para levar a palavra de Deus aos reis, para levar a palavra de Deus para os povos, e Jeremias cumpriu na íntegra esta missão. Também vimos a missão dada por Deus ao profeta Moisés, e ele também cumpriu na íntegra. Vimos também o profeta Elias, e podemos continuar homens que cumpriram na íntegra o decreto, o mandado, a orientação divina do Deus Altíssimo. Então você que é apóstolo, você que é profeta, você que é evangelista, você que é doutor da palavra, você que é pastor, você que é um diácono, você que é um presbítero, você que é um bispo, você que é um servo ungido de Deus para uma missão, vou lhe mostrar quão perigoso é não cumprirmos o mandado, ou mandato melhor, a ordem de Deus para a vida de um servo de Deus. Havia um homem que era da tribo de Benjamim. Esse homem, seu nome é Saul. Deus levantou o profeta Samuel. Isso está no livro de 1 de Samuel, capítulo 15, do verso 1 até o verso 35. Você pode encontrar esta palavra que vamos aqui meditar no livro de 1 de Samuel, capítulo 15, do versículo 1 até
o versículo 35. Vamos da seguinte forma. Eu disse no princípio, se tu, Deus te der uma ordem para cumprir, e tu não cumprires a ordem que Deus te deu, Ele mandará outra pessoa, te vai substituir, te vai descartar pela desobediência, e outra pessoa em seu lugar vai cumprir esta ordem. Este rei Saul, se vermos na Bíblia, eu vou ler aqui o texto para a igreja acompanhar, para não falarmos só, temos que voltar à Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, do verso 1, e até onde poderemos parar. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver e não lhe perdoe. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mamar, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e o contou em Talaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus, ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que vos não destrua juntamente com ele, porque vos usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte e os cordeiros e os melhores que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Palavra do Senhor. Vê, Deus, quando deu uma ordem, primeiro temos de partir do pressuposto por que razão o rei Saul foi ungido. Ele foi ungido como rei para cumprir um pensamento de Deus, para governar Israel, mas também para cumprir com um desejo de Deus, porque os amalequitas, o Agag, rei dos amalequitas, havia feito um grande mal ao povo hebreu, quando o povo hebreu estava a sair do cativeiro dos 430 anos de servidão diante do rei Faraó no Egito, aqui na África. Certamente Deus compreendeu que aquele mal deveria ser pago, porque a Bíblia fala que Deus não esquece da obediência do homem, como também não se esquece do pecado praticado pelo homem. Então Deus deu uma ordem expressa ao rei Saul, que foi ungido para cumprir integralmente todas as ordens de Deus. Este rei julgou segundo a sua consciência, pensando que isso ou aquilo é que agradaria a Deus. Você precisa compreender o perigo de julgar o que agrada a Deus. Deve saber o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus está escrito na palavra de Deus. Se Ele falar contigo por sonho, por visão, ou por audição, ou por testificação no Espírito, ou por sinal, ou por silêncio, ou por milagre, a forma como Ele te mandar você fazer alguma coisa, ou se Ele falar contigo pela boca de um profeta, ou pela palavra inspirada de Deus, que é as Escrituras Sagradas, os rolos sagrados, então você deverá fazer na forma pela qual Ele te ordenou a fazer. Se não o fizeres na forma pela qual Ele te ordenou a fazer, você corre muitos riscos, porque Ele vai te substituir por outra pessoa que tem um coração segundo os pensamentos dela. Um homem com o espírito de Moisés, com o espírito de Samuel, com o espírito de Davi, homem íntegro, pronto a obedecer a ordem do seu general. Vê o perigo, vê o que está escrito no mesmo livro, 1 de Samuel, capítulo 15, verso 10. Deus a repreender Saul pela boca
do profeta Samuel. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Vê, Deus já disse que estava aborrecido com Saul e arrependeu-se de ter lhe posto como rei, porque o rei estava ali não para cumprir sua própria vontade, mas para cumprir a orientação de Deus, as ordens emanadas de Deus. Vê como é que Deus substitui Saul, tira Saul para aquela ordem, coloca o profeta Samuel, que vai cumprir imediatamente a ordem de Deus. E aquela desobediência custa muito caro para Saul, e Saul perde o trono, e o trono é dado a outro, porquanto vou colocar alguém segundo o coração de Deus. Deus colocou Davi segundo o seu coração. Substituiu Saul para cumprir aquela missão, entregou a missão para concluir ao profeta Samuel, mas a missão de governar o país também lhe substituiu, deu ao profeta Davi, ao rei Davi. Vê 1 de Samuel capítulo 15, verso 32. Então disse Samuel: traz-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Vê, Deus é um Deus que honra os obedientes. Como Saul não cumpriu a orientação de Deus, Deus mandou o profeta Samuel para terminar com a ordem que matasse e destruísse tudo aquilo que o rei Saul conservou em vida, quando Deus deu uma ordem expressa. E não parou por ali, substituiu o rei Saul na missão de governar Israel. Cuidado para eu e você. Eu, apóstolo Antônio Casamaior, por causa dos meus pecados, você, meu irmão que está me assistir, por causa dos teus pecados, cuidado para não sermos substituídos por Deus. Se você não fizer, não cumprir a ordem, a missão, o ministério, o chamado pela qual foste designado e nasceste para aquele propósito, se não obedeceres, Deus mandará outro em seu lugar e você será descartado. Essa é a palavra, não é o apóstolo que está a dizer. Que Deus abençoe-vos rica e poderosamente. Aqueles que são apóstolos, que são profetas, que são evangelistas, pastores e mestres da palavra, aqueles que lhe foi confiado também o serviço diaconado, de diácono, ou de presbítero, ou de bispo, obedeçam a palavra de Deus, siga a voz de Deus, invista o teu coração para ouvir e prontamente obedecer a voz de Deus. Que Deus vos abençoe, apóstolo Antônio Casamaior. Que Deus rica e poderosamente vos abençoe hoje, na quarta-feira. Que em todas as vossas vidas seja uma poderosa bênção. Aquele que está a passar por alguma tribulação, seja abençoado por Deus, seja livrado por Deus, liberto por Deus. Aquele que está na cama do hospital, seja curada e curado em nome do poderoso nosso caminho, verdade e a vida, Jesus de Nazareno. E até a próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe hoje e para sempre.